Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos hoje, portanto, nossa experiência do tempo da Quaresma, contando para nós, especialmente essas pausas de aprofundamento, pausas de maior profundidade, que são os domingos do tempo quaresmal. Toda a liturgia, durante esses 40 dias, são importantes, mas especialmente os textos do fim de semana, do domingo, nos colocam diante da temática própria desse tempo quaresmal. A temática própria desse tempo quaresmal é seguramente o convite para resgatarmos em nós a nossa consciência de batizados, resgatarmos em nós a nossa consciência de filhos e filhas amados de Deus, para que, uma vez conseguindo resgatar essa consciência, possamos nós, com Cristo, ressuscitar para a vida e experimentar também a graça da ressurreição. O que não deixa de ser para o discípulo e para as discípulas de Jesus um convite para também reconhecer a sua condição primordial. Porque o primordial na vida de um discípulo e seguidor de Jesus é se reconhecer como de fato ele é, filho e filha de Deus, que se deixa, sobretudo, guiar pelo Espírito de Deus, e que esse Espírito, inclusive, nos convida a uma experiência semelhante à de Jesus, e aí o tempo da Quaresma vai servir para nós como um tempo também onde nós vamos buscar ouvir mais pessoalmente a voz de Deus e reconhecer nesse convite a experiência de identificar em nós aquilo que está próximo de Cristo e aquilo que está nos distanciando dele. Por isso que o tempo da Quaresma é tempo propício também para a reflexão, a oração, a meditação, os exercícios de penitência. Há entre elas uma das formas mais elementares, a conversão, que vai desde a confissão dos pecados a também uma mudança de vida, mudança de atitude. E essas realidades, muitas vezes, vão propiciar a nós e nos possibilitar verdadeiramente nos aproximarmos da imagem do Filho de Deus, que a realidade do pecado tende muitas vezes a desvirtuar, ou no meio do caminho do discipulado e da vida cristã, ainda que a vivamos com boas intenções, retas intenções, às vezes precisamos reconhecer alguns momentos, algumas vias ou caminhos que talvez tenhamos percorridos e que talvez não eram os caminhos do Senhor. Por isso, a importância de nós fazermos a experiência de nos retirar um pouco, como o próprio Senhor Jesus, vimos no Evangelho, faz. Jesus não vai para o deserto simplesmente porque ele acha que tem que ir. Jesus não vai para o deserto simplesmente com a intenção de passar ali um período qualquer que seja. O Espírito levou Jesus para o deserto. E que Espírito é esse? Esse é o Espírito de Deus que conduz o Filho para onde Deus o quer. E embora o deserto seja um lugar de provação, o deserto seja um lugar de dificuldades, aridez, escassez de muitas coisas essenciais como água e comida, por mais que o deserto seja um lugar muitas vezes de solidão, o deserto também, apesar dessas realidades um tanto quanto negativas, também é um lugar propício para escutar a voz de Deus e também olhar um pouco para nós, estar um pouco conosco e perceber em nós as realidades que às vezes pela experiência da provação precisam ser de fato provados, no sentido de passar às vezes por experiências mais áridas, mais exigentes,
para que sejamos também, como Cristo, de certa forma, aprovados por Deus. Aprovados aqui não é simplesmente para ter uma ideia se nós estamos ou não resistindo a determinadas coisas. É para que, diante das dificuldades que muitas vezes esse tempo de Quaresma, a exemplo do que o Senhor viveu no deserto, pode parecer para nós, apesar deles serem desafiadores, é ali que muitas vezes nós vamos provar se estamos mais próximos de Cristo ou mais distantes dele. O Espírito, portanto, levou Jesus para o deserto e ele ficou lá durante 40 dias. Os 40 dias é um tempo, de certa forma, tempo favorável, tempo ideal, como foi para Isaías, quando Isaías, sobretudo, teve que voltar e enfrentar os inimigos da fé, em nome de Deus, em nome do povo. Assim como Moisés foi ao Monte Horebe, e ali também, durante 40 dias, experimentou a solidão para estar na intimidade com Deus, para receber de Deus os mandamentos, assim como o povo de Deus passou pelos 40 anos no deserto, até que o tempo de 40 anos é apropriado para se conseguir uma nova geração, até que o povo de Deus pudesse ser, de certa forma, envolvido numa realidade que pudesse gerar uma nova geração digna de entrar na terra prometida. Assim também o tempo quaresmal para Jesus foi essencial, até que ele pudesse ter plena consciência do projeto de Deus e, ao mesmo tempo, pudesse provar sua fidelidade a Deus, ao projeto de Deus, à luz daquilo que depois ele vai, sobretudo, anunciar como sendo o Evangelho. Portanto, é um tempo propício, é um tempo adequado, é um tempo ideal, é um tempo que muitas vezes, apesar do tentador, Satanás está ali e tenta o Senhor durante todo esse tempo. O Satanás tem como proposta tentar o Senhor no sentido de tentar desvirtuá-lo do seu caminho. Assim como para os cristãos também, durante a Quaresma, muitas vezes nós somos tentados a também tomar caminhos diferentes daquele que é o esperado por Deus, ou o esperado de um filho de Deus. Que uma das experiências próprias daqueles que são assim considerados filhos de Deus é verdadeiramente passar pela privação, pelas dificuldades, em vista do desejo de buscar fidelidade à tua identidade com o Senhor. E para isso, muitas vezes, a realidade do tentador, que ali se coloca, veja, o Senhor está no meio dos animais selvagens e os anjos de Deus iam servindo. Jesus, apesar dos perigos e dificuldades que estavam em torno dele, o Senhor se mostra capaz de viver na harmonia com o projeto de Deus, que nos lembra exatamente a realidade da criação, quando também Adão convivia no paraíso, e ali entre os seres criados por Deus, tinha inclusive relações íntimas com Deus, a ponto de falar Deus face a face. Jesus, portanto, vai ao lugar do deserto, passa por essa experiência, a fim de resgatar também a consciência do Filho de Deus, que diferente de Adão, Cristo permanece fiel e não cai nem muda de rumo do projeto de Deus, que é de mostrar, buscar a sua fidelidade. Por isso que nós precisamos também, no tempo da Quaresma, desejar fazer a nossa experiência de conversão, resgatar em nós a nossa consciência de cristãos e batizados, e perceber as realidades que destoam dessa vontade de Deus, e buscar, de certa forma, se purificar delas, ou se converter delas, ou sair dessas realidades. A realidade da purificação, que em especial quando voltamos na primeira leitura do livro do Gênesis, nos lembra sobretudo a realidade que Deus usou para, de certa forma, eliminar uma realidade corrompida.
O texto da primeira leitura nos lembra, no livro de Gênesis, que depois de Deus ter realizado o dilúvio, o Senhor disse que nunca mais haveria de permitir que isso voltasse a acontecer. Nunca mais, nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Lembrando que o dilúvio foram os 40 dias e noites de chuva que Deus permitiu que caísse sobre a humanidade. E nós precisamos também compreender um pouco melhor a realidade do dilúvio, porque às vezes a gente tem a ideia do dilúvio como se Deus de repente tivesse desejado destruir a nossa humanidade. A ideia às vezes que temos é essa: Deus de repente olhou, quis destruir a humanidade. Uma compreensão equivocada. Deus desejou destruir uma humanidade que estava corrompida. Tanto é que Deus disse a Noé, aquele a quem considerava justo: prepara a arca, constrói a arca, coloca animais selvagens, domésticos, um casal de cada um, macho e fêmea, dos pássaros, macho e fêmea, convida sua família para entrar na arca. Noé não perguntou ao Senhor o que aconteceria, não. Noé simplesmente confiou em Deus, mostrou-se justo, correto. E quando veio o dilúvio, toda a humanidade fora destruída? Não, fora destruída a humanidade corrompida pela realidade do pecado, porque o Senhor salvou a sua humanidade, aquela que não se corrompeu. Por isso que a realidade da Quaresma nos faz relembrar a necessidade que também nós precisamos buscar separar de nossa realidade as realidades de corrupção, porque essas sim precisam ser eliminadas, a fim de que o Senhor possa resgatar e salvar aquela realidade que não necessariamente precisa passar por isso. E essa realidade a qual estamos julgando ser digna de ser salva é a experiência pessoal que cada um de nós deve fazer. Até porque o Senhor disse que não mais acontecerá o dilúvio. O sinal de que o dilúvio não mais acontecerá, segundo os textos sagrados, é o arco-íris, que inclusive é colocado no céu para que nós possamos sempre lembrar após as tempestades e chuvas. Quem nunca, depois de um dia, como ontem, é exemplo, ontem caiu uma chuva no final da tarde, por volta das 6:30, que lá na igreja de São Francisco Xavier, onde eu estava celebrando a missa, eu tive que lembrar a eles que Deus falou que nunca mais vai destruir a terra por causa do dilúvio. Porque algumas pessoas que estavam lá já estavam se perguntando: é hoje que o Senhor vai destruir novamente? Eu falei: não. E eu lembro que o sinal do arco-íris é para lembrar a humanidade desse compromisso que Deus tem com ela, de não usar mais desse meio. O arco que está lá agora, lembra que ele agora é um arco da paz, não é mais o arco de guerra, não é o Senhor irado contra a sua humanidade, é o Senhor que concede tempo de graça, tempo propício para a conversão. Mas se o dilúvio não vai acontecer, então não há mais como o Senhor eliminar as realidades corrompidas? Sim. O Senhor elimina essa realidade corrompida quando nós passamos pelas águas do santo batismo. Quando nós somos batizados. Ali o Senhor novamente nos purifica, não da imundície do corpo, limpa-nos para que tenhamos uma boa consciência, como diz São Pedro na segunda leitura, uma boa consciência a respeito daquilo que corrompe, daquilo que salva. De tal forma que aqueles que passam pelas águas do batismo, regenerados por ela, passam a ter a capacidade de uma boa consciência, que se não é por nós purificada, como vimos a busca de Jesus no deserto, se nós também não paramos para nos perguntar onde estamos, como estamos e quais as realidades que na nossa vida necessitam ser também purificadas ou distanciadas,
ou separadas, a fim de que elas não sejam motivos de corrupção para nós, se não fazemos ou não passamos por isso, corremos o risco, sim, de não sermos afogados pelas águas do dilúvio, mas sim, cairmos numa condenação. Uma das coisas muito importantes é, por exemplo, para um cristão batizado, é não morrer em pecado mortal. Por que é tão importante para um cristão não morrer em pecado mortal? Porque sem a experiência da conversão, sem a experiência do resgatar nele a dignidade de filho e filha de Deus, ele pode sim, por causa dessa sua incapacidade de buscar no tempo favorável, enquanto se tinha tempo, essa graça, pode sim, como diz São João, agir como antigamente, aqueles que pela desobediência, ao não seguir o Espírito de Deus e não escutar a pregação do Senhor, no tempo de Noé, foram submergidos pelas águas. Portanto, o Senhor não usa mais as águas do dilúvio, mas a realidade do pecado pode também destruir a vida. Pode também nos separar de Deus. Pode também nos impedir de viver a vida nova com Cristo. Por isso a experiência da conversão, por isso a experiência da busca em reconhecer em nós a condição de filhos e filhas de Deus. Por isso a necessidade também nós passarmos pela experiência do tempo quaresmal e não deixar que o tempo passe. São 40 dias, é o mesmo tempo das águas do dilúvio. Não esperemos que o tempo, as águas cheguem na altura de nosso pescoço, para só então acordarmos e queremos de fato uma experiência de resgatar em nós a dignidade de filhos e filhas de Deus. Não esperemos. Para isso o tempo da quaresma, para isso o tempo quaresmal, onde cada um deve procurar fazer sua experiência de conversão, onde cada um deve vencer esses animais selvagens que estão ali em torno de nós, muitas vezes só esperando que a gente dê um pequeno vacilo, um cochilo. Busquemos, portanto, a harmonia que o Filho de Deus deve sempre buscar diante de Deus, desejando pessoalmente passar pela experiência da conversão, que o aproxima de Deus e o torna apto para a proposta que Jesus disse: o tempo se completou, ou o tempo está para se completar, que é o tempo da quaresma. Convertei-vos, portanto, e crede no Evangelho. Dentre as muitas maneiras e experiências de conversão, não esqueçamos também aquelas que tocam a nossa vida diária, a nossa vida concreta. E para isso, hoje inicia na maioria das igrejas a proposta da campanha da fraternidade, que chama-nos também a uma experiência de conversão, a partir das realidades da nossa vida e de temas que muitas vezes nós precisamos nos perguntar se de nossa parte, como cristãos e como igreja, também não precisamos caminhar no sentido de uma busca de conversão também em relação a elas. Se não são no sentido de que nós não estamos necessariamente na realidade onde o pecado aparentemente está, ou a realidade de corrupção se mostra tão evidente, ao menos no diálogo com essas realidades e pessoas, a fim de resgatá-las ou sinalizar para elas a necessidade de conversão. E para isso, a importância do diálogo. Onde no diálogo, especialmente nós os cristãos, não apresentamos outra pessoa senão Cristo, o Evangelho e a proposta do Senhor. E convidamos aqueles que necessitam passar por ela a escutar a voz de Cristo que diz: convertei-vos, portanto, e crede no Evangelho.